Depois que o Coringa perdeu completamente o seu senso de humor e ficou incapaz de rir de qualquer coisa, Charada decide propor uma parceria pra eles matarem o Batman juntos, acreditando que ele poderia consertar o Coringa, mas na medida que Edward ia explicando as suas ideias, o Coringa só ia ficando cada vez mais entediado até só simplesmente atirar nele. Porém, como Charada acaba sobrevivendo, o Coringa ordena que o Falcone fosse matar ele, e depois que a Era Venenosa decide intervir protegendo Ed, o Coringa acaba se aliando com o Pinguim e Batman passa a assistir toda Gotham começar a se dividir em dois lados, o do Charada e o do Coringa. Bruce então decide procurar Charles Brown, o homem responsável por fabricar os equipamentos do Coringa, e depois de forçar ele a marcar um encontro com o Coringa pra ele, o plano do Batman acaba dando errado quando o Charada descobre tudo e ameaça matar o filho do Charles caso ele não revelasse tudo sobre a reunião pra ele, no fim causando com que praticamente toda Gotham aparecesse no local do encontro com o Coringa, que agora é forçado a arrastar o Charles pra uma conversa privada exigindo explicações, tudo enquanto o Charada aproveitava pra envenenar o filho do Charles. E apesar do Batman até prometer vingança ao Charles, isso acaba não sendo o suficiente e ele eventualmente se torna um novo vilão chamado Homem-Pipa. Mas alguns meses então se passam e agora assistindo Gotham só piorar com cada lado da guerra, tentando conquistar mais território, causando a morte de inúmeros civis, Batman decide tentar um plano inusitado e simplesmente convida o Charada e o Coringa para um jantar na sua mansão como Bruce Wayne. Os dois lados então começam a discutir sobre como cada um merecia mais matar o Batman, mas quando o Bruce de repente interrompe eles, gritando que o Batman estava manipulando eles para todos se destruírem sozinhos, Bruce diz que ele iria decidir o vencedor da guerra e propõe dar $1 bilhão pro lado que apresentasse o melhor argumento para matar o Batman. E depois que o Charada dá o seu argumento complexo falando da realidade deles e Coringa dá o seu argumento falando que ele simplesmente era o Coringa e que ninguém ligava pro Charada, Bruce encerra o jantar e dispensa todos, escolhendo não anunciar o vencedor naquele mesmo dia. Algum tempo então se passa e depois que Batman decide se aliar com o Charada, os dois interrogam o Homem-Pipa e acabam usando suas pipas para emboscar a cobertura do Coringa juntos, mas só pra Batman rapidamente trair o Charada, fazendo com que o Homem-Pipa lançasse a equipe dele voando pra longe dali, no fim deixando apenas Bruce, Charada e Coringa no prédio pra um confronto final. Batman então derrota os dois sem muitas dificuldades, mas depois que ele começa a espancar o Charada com tudo até ele implorar por misericórdia, Charada pergunta se o Coringa estava rindo de novo e assim que ele descobre que ele não estava, Ed começa a surtar completamente e revela que ele na verdade arquitetou toda aquela guerra de propósito, planejou o surgimento do Homem-Pipa como peão, matou o filho dele, deixou tudo preparado pra ele mesmo tomar uma surra do Batman na frente do Coringa e o mais importante de tudo, poupou a vida do Batman quando ele poderia já ter matado ele facilmente há muito tempo, tudo pra tentar fazer o Coringa voltar ao normal e ainda assim não conseguir. Porém, agora percebendo que o Charada simplesmente tinha matado uma criança inocente só pra poder fazer o Coringa rir, Batman pega uma faca completamente fora de si e pula contra o Charada com a verdadeira intenção de quebrar o seu juramento e matar ele, mas só pro Coringa no último instante impedir o golpe com sua própria mão e finalmente começar a rir, percebendo que sua vida com o Batman ainda poderia ter um futuro divertido.